E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Dou mais uma vez as boas-vindas aqui no Renologia. Eu sou o professor Tiago Renó e hoje nós vamos responder questões da FATEC. O vestibular é agora, no dia 17, então eu separei para vocês 8 questões de temas diferentes das últimas edições para que a gente possa aí melhorar a nossa preparação, se é o seu interesse entrar nessa universidade. E antes da gente começar o nosso ritual padrão, se você é novo, é nova por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveita e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like porque isso ajuda demais o canal a crescer. Pega papel e caneta, baixa o PDF, o link está aqui na descrição, porque é hora do estudo. Então vamos lá, vamos então para a primeira questão do dia. Uma questão da prova de 2020. Assim como as bactérias, os fungos desempenham papel de decompositores na natureza, possibilitando que outros seres vivos reaproveitem os elementos químicos da matéria decomposta. Além disso, alguns fungos popularmente conhecidos como cogumelos crescem perto de plantas. As hifas, filamentos microscópios desses fungos, desenvolvem-se no solo, onde se enrolam e às vezes penetram nas raízes das árvores, formando as chamadas micorrizas. Vou subir aqui para a gente ver a questão inteira. Estudos recentes mostram que as plantas se beneficiam dessa associação. Então, se beneficiam, importante isso. Especialmente se o solo for pobre nos minerais de que elas necessitam, principalmente porque esses fungos a. Atuam como decompositores e estabelecem com as plantas relações de parasitismo na troca de nutrientes. B. Realizam fotossíntese e liberam para o meio ambiente a matéria orgânica presente em suas hifas clorofiladas. C. Estabelecem um tipo específico de associação ecológica, o comensalismo, em que ambos os organismos se prejudicam com a interação. D. Liberam antibióticos, substâncias que matam as bactérias do solo e que impedem a absorção dos sais minerais pelas raízes das plantas. E. Aumentam a capacidade de as raízes absorverem os minerais do solo e se beneficiam pela obtenção de substâncias produzidas pelos vegetais. Bem, primeira coisa que a gente precisa entender: os fungos são organismos heterótrofos. Se eles são heterótrofos, eles não vão fazer fotossíntese. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é eliminar a resposta B. Segundo, os fungos e as plantas se beneficiam dessa relação. Se beneficiam dessa relação, a gente não pode trabalhar aqui com uma relação de parasitismo, no qual existe o prejuízo. Então, também eliminamos a alternativa A. Nós temos aqui a alternativa C, que fala do comensalismo, mas fala que ele traz prejuízo e o comensalismo traz benefício. Também não é a alternativa C. Então ficamos entre a D e a E. Primeiro, liberam antibióticos, substâncias que matam as bactérias do solo e que impedem a absorção dos sais minerais pelas raízes das plantas. Se isso acontecesse, gente, pensando que para fixação de nitrogênio pelas raízes eu preciso de bactérias, eu prejudicaria a nutrição da planta. E isso não pode ser benéfico. Automaticamente eu tenho que eliminar a alternativa D. Afinal de contas, eu interrompo o ciclo do nitrogênio. Me sobra a E. Aumentam a capacidade das raízes absorverem os minerais do solo e se beneficiam pela obtenção de substâncias produzidas pelos vegetais. Beleza? Então, primeira alternativa é. Vamos aqui para a segunda, que é uma questão de botânica. O esquema representa o ciclo reprodutivo de uma pteridófita, samambaia. Sobre esse ciclo é correto afirmar, eu tenho aqui o ciclo bonitinho, então o esporo que vai formar o gametófito, que vai formar o anterozoide, a oosfera, né, masculino e feminino, que vai formar o zigoto, que vai formar o esporófito, que vai formar o esporo e por aí vai. Beleza? Bem,
Sobre esse ciclo é correto afirmar que a meiose ocorre no gametófito no processo de formação de gametas. A meiose ocorre no esporófito no processo de formação de esporos, que é a B. C. O gametófito se origina a partir da união do anterozoide com a oosfera. D. O gametófito é diploide e corresponde à geração predominante. E. O esporófito é haploide e corresponde à geração predominante. Bem, vamos lá. O que eu vou ter aqui? Isso é bastante importante. Vamos olhar para este ciclo aqui. O zigoto, até por ser a união dos gametas feminino e masculino, que acredita-se que os gametas são haploides, o zigoto ele é diploide, certo? Ele é diploide e vai formar o esporófito. Os esporos para as pteridófitas são haploides. Eu vou então pegar o esporófito, vou fazer aqui uma meiose e vou produzir os esporos haploides. Os esporos haploides, eles vão formar os gametófitos. E os gametófitos vão originar gametas por mitose, não por meiose, para gerar aqui o gameta masculino e o feminino e gerar então o zigoto. Nesse processo, vamos avaliar cada uma das alternativas. A meiose ocorre no gametófito no processo de formação de gametas. Não, aqui é mitose, não é meiose. B. A meiose ocorre no esporófito no processo de formação de esporos. Ok, o esporo é haploide, é exatamente aqui. Achei minha alternativa, mas vamos ver as demais. C. O gametófito se origina a partir da união do anterozoide com a oosfera. Não, o gametófito se origina a partir do desenvolvimento do esporo. O próprio gráfico diz aqui pra gente. D. O gametófito é diploide. Não, ele é haploide, porque ele vem do esporo haploide. O esporófito é haploide. Não, ele é diploide e sofre meiose para formar o esporo haploide. Então, olhando para o gráfico e sabendo que para as pteridófitas os gametas haploides vêm de mitose e os esporos haploides vêm de meiose, nós conseguimos encontrar a alternativa correta, que é a alternativa B. Vamos então para a próxima. Questão 3 aqui também de 2020. Vamos lá. Uma questão sobre nemátodos, que aqui eles chamam de nemateumintos, como a gente chamava antigamente. Os nemateumintos são vermes que causam diversas doenças, mas geralmente não provocam a morte do hospedeiro, o que pode ser interpretado como uma grande adaptação à vida parasitária. É vantajoso ao parasita que o hospedeiro resista à parasitose, pois, se este morrer, o parasita perderá a moradia e a fonte de alimentação. Os textos se referem a 2 tipos diferentes de doenças comuns no Brasil, causadas por nemateumintos dos seres humanos. Então vamos lá. Primeira doença, a doença 1. Verminose, habitualmente sem sintomatologia, mas que pode se manifestar por dor abdominal, diarreia, náuseas e anorexia. Quando há grande número de vermes, pode ocorrer quadro de obstrução intestinal. A contaminação ocorre por meio da ingestão dos ovos infectados do parasita, procedentes do solo, água ou alimentos contaminados em fezes humanas. A doença aí, no caso, pelo jeito, fala de muitos vermes, né? E não, então uma proliferação muito grande desses vermes no intestino. Possivelmente a gente está falando aí de ascaridíase. Vamos lá para 2. Verminose que pode ser assintomática em caso de infecções leves. Em crianças com parasitismo intenso, pode ocorrer queda de quantidade de proteína sanguínea e atraso de desenvolvimento físico e mental. Com frequência, dependendo da intensidade da infecção, acarreta anemia por redução de ferro. Então, possivelmente, esse parasita está se alimentando do sangue.
A transmissão oferece por meio de contato, geralmente dos pés, com as larvas desse parasita que vive no solo. Não se transmite de pessoa para pessoa. Os indivíduos infectados, quando não são adequadamente tratados, podem contaminar o solo. No Brasil, predomina nas áreas rurais, principalmente sem saneamento, cujas populações têm como hábito andar descalças. Bem, como a gente está falando de nemátodos e não de plateumintos, né? Porque o plateuminto você tem, por exemplo, a cercária da esquistossomose que penetra, mas é na água, não é diretamente no solo. Nesse caso aqui, a gente precisa de um verme que tenha placas cortantes, né? Que ele possa perfurar o intestino, cortar o intestino para se alimentar de sangue e que ele tem penetração de larva na pele. E aí, possivelmente, a gente está falando do Ancylostoma duodenale, então da ancilostomose. Assinale a alternativa que indica correta e, respectivamente, as verminoses descritas nos textos 1 e 2. Então vamos lá. A. 1. Filariose, 2. Ascaridíase. B. 1. Ancilostomose, 2. Filariose. C. 1. Ascaridíase, 2. Ancilostomose. D. 1 ancilostomose, 2 ascaridíase e 1 ascaridíase, 2 filariose. Apareceu a filariose aqui também, dentro das respostas. Não pode ser filariose, porque a filariose ela é transmitida pela picada do mosquito Culex, e nós não temos nenhuma das alternativas, dos textos introdutórios falando sobre uma transmissão, uma zoonose transmitida por um mosquito ou pelo mosquito Culex em específico. Tá? Nós já fechamos que o texto 1 fala de ascaridíase e o 2 de ancilostomose, né? Ascaris lubricoides e ancilostoma duodenale. Então, a alternativa C é a alternativa que eu estou procurando. Então, vamos agora para a quarta questão do dia, uma questão de genética, tipos sanguíneos, que eu basicamente amo, tá? Então, vamos lá. Os tipos sanguíneos do sistema ABO são caracterizados pela presença ou ausência de aglutinogênios e aglutininas. O sangue B, né, o sangue tipo B, por exemplo, possui como principal característica a presença do aglutinogênio B nas hemácias e da aglutinina anti-A no plasma. Esses tipos sanguíneos são codificados pela presença de 3 alelos múltiplos, isão A, isão B e isinho. Entre os alelos isão A e isão B ocorre dominância, ou seja, ambos os alelos se expressam. Entretanto, esses alelos são dominantes sobre o alelo isinho. Tá? Basicamente um resumo de como funciona a determinação do sistema ABO, a determinação genética. Considere a seguinte situação. Uma mulher que possui aglutinina anti-A no seu sangue teve um filho do grupo O. Ela possui aglutinina anti-A. Significa o quê? Que ela não possui o aglutinogênio A. Ela não é sangue A. Beleza? Então ela pode ser sangue B, heterozigoto, isão B, isinho, ou sangue O, isinho, isinho. Por que eu estou falando isso? Porque ela teve um filho tipo O. Se o filho é tipo O, ele tem genótipo isinho, isinho. Um isinho tem que ter vindo dessa mãe, tá? Então a gente sabe que ela já tem um isinho e ela possivelmente aí tem um isão B e outro isinho para completar esse genótipo, tá? Porque ele está dizendo aqui que ela possui aglutinina anti-A, mas ela também não está falando que ela possui anti-B. Pode ser que ela só tenha anti-A, ela seria B, mas pode ser que ela tenha as duas, mas o enunciado fala só da anti-A, tá? Então vamos deixar isso em aberto. Mas um izinho ela tem, isso é fato, ela é heterozigota. Minimamente ou homozigota recessiva. Sabendo que o marido tem aglutinogênio A, aí eu tenho então um marido, agora eu posso fechar. Ele tem o aglutinogênio A, ele tem um isão A. Mas se o filho é O, ele também tem um izinho. Então o marido é sangue tipo A heterozigoto. Podemos afirmar que os genótipos da mulher e do seu marido são respectivamente. O marido a gente já fechou, é isão A e izinho. Então eu tenho isão A e izinho aqui, eu tenho isão A e izinho aqui. Então eu fico entre a B e a C. A mulher, ela é ou izinho, izinho, ou isão B, izinho, tá? Ela não pode ser isão B, então eu elimino a B, então isão B, izinho. Fechou, tá? A mulher, então, é sangue tipo B, heterozigota, e o marido é sangue tipo A, heterozigoto. Resposta C. Continuando,
A questão número 5. O leite do mamão verde contém uma enzima, a papaína, que catalisa a hidrólise de proteínas. Por essa razão, esse leite pode ser utilizado para A. Acentuar a cor de vegetais. B. Cozinhar macarrão. C. Temperar saladas. D. Preparar bolos. E. Amaciar carne. Gente, se ela catalisa a hidrólise de proteínas, ela vai quebrar proteínas, tá? Então, quando eu falo acentuar a cor dos vegetais, eu não estou trabalhando com uma situação que a quebra de proteína faz diferença. Cozinhar macarrão, macarrão é amido puro, é carboidrato, não tem nada a ver. Temperar saladas, temperar salada seria sal, né? A gente está falando de sal mineral. Preparar bolos, bolo, por mais que tenha proteína e tudo mais, a gente precisa da proteína íntegra, né? A clara em neve que dá aquela consistência pro bolo. E aí é óbvio, né? Quem vai ter proteína para quebrar dentro de todo esse processo é a alternativa E, amaciar carne. É a única que nos resta, tá? Foi presente essa aí, facinho. Questão 6. Vamos lá. Quando analisamos as paredes abertas de um coração humano, observamos que a cavidade cardíaca apresenta septos. São esses septos que dividem o coração em 4 câmaras. Um desses septos, o interventricular, ou seja, aquele que separa os ventrículos, apresenta um septo sagital que divide a porção inferior do coração em 2 câmaras, ou seja, os 2 ventrículos, direito e esquerdo. No entanto, em alguns casos, crianças podem nascer com um defeito no coração denominado comunicação interventricular, ou seja, uma abertura no septo interventricular que permite a comunicação entre os 2 ventrículos. A consequência imediata que desse defeito trará para a circulação sanguínea da criança será que esse defeito A. O bloqueio das vias respiratórias superiores, impedindo a passagem do ar para a traqueia? Não, a gente está falando de coração, gente, não tem nada a ver. B. A mistura do sangue arterial e venoso prejudicando a oxigenação dos tecidos? Claro, se eu tenho do lado esquerdo do meu coração apenas sangue arterial passando, e eu tenho do lado direito do meu coração apenas sangue ventricular, se eu tenho uma comunicação, sangue venoso, se eu tenho uma comunicação entre os 2 ventrículos, eu vou passar sangue arterial para o lado direito e vou passar sangue venoso para o lado esquerdo. E isso vai me prejudicar na oxigenação dos tecidos. É a B, já matamos. Mas vamos olhar para as outras. C. A ausência total de oxigenação do sangue nos alvéolos pulmonares? Não tem nada a ver, até porque o oxigênio está chegando nos alvéolos e ele vai difundir para o sangue. D. O coração não receber mais sangue arterial dos pulmões? Não, ele vai receber sangue arterial dos pulmões, só que no coração ele vai se misturar. A produção excessiva de muco nas vias respiratórias. Não tem nenhuma consequência nisso. A gente vai ter uma falta de oxigenação pela mistura do sangue, como a própria questão do tecido, a própria questão B, né, a própria alternativa B fala. Mas a gente está falando de um problema cardíaco, não um problema respiratório. Então, a alternativa que nos cabe aqui é a alternativa B. Questão 7. Vamos ver se ela cabe inteirinha aqui. Cabe. Eu vou ter que subir para a cor da alternativa, mas tudo bem. Em uma região de mata foi observada uma cadeia alimentar formada por gafanhotos, que se alimentam de plantas. Então, gafanhoto consumidor primário, planta produtor, e servem de alimento para passarinhos, consumidor secundário, que por sua vez são predados por gaviões, consumidor terciário. Já temos a cadeia alimentar feita. Planta, gafanhoto, passarinho, gavião. Sobre essa cadeia alimentar, assinale a alternativa correta. A. Os passarinhos pertencem ao nível trófico dos consumidores primários, pois se alimentam dos gafanhotos. Não, são secundários os gafanhotos primários. B. O aumento da população de gaviões nessa região acarretará a consequente redução populacional das plantas. Vamos lá, consequências aqui de desequilíbrio ambiental. Vamos lá. Se eu aumento o número de gaviões, eu, obviamente,
vou diminuir o número de passarinhos, porque os gaviões precisam comer. Se eu diminuo o número de passarinhos, eu tenho uma menor predação dos gafanhotos. Então eu aumento o número de gafanhotos. Automaticamente os gafanhotos precisam comer, então eu diminuo a população de plantas. Achamos. Alternativa B, de novo alternativa B. O aumento da população de gaviões nessa região acarretará a consequente redução populacional das plantas. Mas, como de costume, vamos ver as outras para confirmar. C. Os gafanhotos, agora deixa eu subir aqui. Os gafanhotos atuam na fixação do gás nitrogênio da atmosfera, transformando em nitratos aproveitados pelos vegetais. Não, são gafanhotos e não bactérias. Está errado. D. A diminuição populacional de passarinhos nessa região acarretará consequentemente na redução populacional de gafanhotos. Pelo contrário, aumenta, como a gente viu na alternativa B. As bactérias atuam como decompositores dos gafanhotos, transformando a matéria orgânica morta em carboidratos. Não, gente, até porque as bactérias atuam na decomposição de todos os seres vivos e a gente não está falando de carboidratos. Quem vai fazer carboidrato é a fotossíntese, tá? Ela vai repor matéria orgânica para o solo, mas não estamos falando aqui exclusivamente de carboidratos. Então, confirmamos a alternativa B. Última questão, questão 8, tem um texto aqui, tá? Então vamos lá. Entre os diferentes sistemas pecuários, a produção de carne de frango tem impacto ambiental relativamente baixo. Isso se deve, em parte, à seleção artificial nas últimas décadas, que teve como um objetivo aumentar a eficiência do uso de energia e acelerar as taxas de crescimento desses animais. Como resultado, o aumento da taxa de crescimento e outros fatores, as aves passaram a atingir o peso de abate mais cedo. Isso reduziu o uso de recursos para a criação dessas aves, principalmente porque, com os períodos de crescimento mais curtos, menos energia é necessária para a manutenção das funções corporais. Essa eficiência energética melhorada reduziu consideravelmente o consumo da ração e, pelo menos em relação a esse aspecto, melhorou a sustentabilidade ambiental da produção de frangos de corte. Ok. Nos apresentou aqui uma situação. Estudos evolutivos sobre padrões de desenvolvimento dos seres vivos fazem parte da biologia evolutiva do desenvolvimento, EVODEVO. Um campo de pesquisa que passou a se estruturar principalmente a partir da década de 1980. Nesse campo, resultados como o divulgado no texto podem ter alcance e complexidade ainda maiores quando se fazem comparações com outros tipos de organismos. Para ampliação da eficiência da criação das aves de corte no contexto EVODEVO, devem ser mais bem aproveitados as pesquisas realizadas sobre o desenvolvimento de... Então vamos lá. Questão que vai falar das características e desenvolvimento embrionário dos animais. A. Jabutis e rãs, dado que compartilham com as aves o padrão de desenvolvimento deuterostômio e a neurulação e a produção de ovos com casca. B. Jacaré e porcos, dado que compartilham as aves o padrão de desenvolvimento deuterostômio, a neurulação e a produção de ovos amnióticos. C. Ovelhas e cobras cegas, dados que compartilham com as aves o padrão de desenvolvimento protostômio, a neurulação e a produção de ovos isocélicos. C. Ovelhas e cobras cegas... D. Lagartos e sapos, dados que compartilham com as aves o padrão de desenvolvimento protostômio, a gastrulação e a produção de ovos telolécitos. Cavalos e serpentes, dado que compartilham com as aves o padrão de desenvolvimento protostômio, a gastrulação e a produção de ovos centrolécitos. Gente, tem uma forma muito fácil da gente colocar aqui para a gente poder eliminar já 3 alternativas de uma vez só. Ele está falando de desenvolvimento deuterostômio e protostômio, tá? No caso dos cordados, todos os cordados, dos peixes aos mamíferos, são deuterostômios, tá?
que tem ali o desenvolvimento do ânus a partir do blastoporo, tá? Então, todos os cordados são deuterostômios. Então, quando eu olho aqui, alternativa C, falando de protostômio com ovelha e cobra cega que são cordados, protostômio na D com lagartos e sapos que são cordados, e protostômio na E com cavalos e serpentes que também são cordados, eu já elimino essas 3 alternativas na hora, porque no caso eu estou citando todos aqui animais que têm desenvolvimento deuterostômio, tá? Ânus que vai se originar do blastoporo. Então eu vou ficar entre a A e a B, porque a A e a B me traz cordados e traz desenvolvimento deuterostômio. Tem uma situação aqui que me pega, que é justamente na alternativa A, quando fala a neurulação e a produção de ovos com casca. O jabuti, que é um réptil, tem ovo com casca. Mas a rã, que é um anfíbio, não tem ovo com casca. Então eu elimino a alternativa A e fico então com a alternativa B. Jacarés e porcos, dado que compartilham com as aves o padrão de desenvolvimento deuterostômio, ok, a neurulação, ok, e a produção de ovos amnióticos, que possuem então bastante, é o líquido amniótico dentro, beleza? Então fechamos alternativa B. E é isso, pessoal, esse foi o nosso vídeo de respondendo questões da FATEC. Para você que vai prestar a prova, eu desejo uma boa sorte no dia, concentração, saúde, respiração, tudo aquilo que é necessário para que a gente possa fazer uma prova de vestibular, tá bom? Pode ter certeza que a minha torcida estará lá com vocês. Eu vou ficando por aqui, não sem antes deixar a dica, nosso podcast Articulando Renologia, toda segunda-feira aqui no YouTube, no Spotify e também no Google Podcasts, e também as nossas redes sociais, o @renologia no Twitter, Instagram e TikTok. Fica aqui o meu grande beijo a todos e a todas, e até a próxima!